antecederam a queda de Lúcifer. Então hoje vocês vão conhecer quem é Lúcifer e os erros que antecederam a sua queda. Amém? Para iniciar, para fazer a abertura, abordar esse assunto, eu convido a nossa irmã Carol a estar presente aqui para estar passando para todos. Amém? Aplaude o Senhor pela presença. Boa noite, igreja. Boa noite. Amém? Bem, como o Igor disse, eu vou começar falando para vocês sobre quem era Lúcifer. Por isso eu peço que todos abram a Bíblia em Ezequiel 28, versículo 11. Todos encontraram? Vou ler a segunda parte do versículo 11 até o versículo 15. Tu és o oferidor de medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura: a safã, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores, dos teus pífaros estavam em ti no dia em que tu fostes criado. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas. No meio das pedras apogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então, quando Deus aqui revela que Ele é o oferidor de medida, quer dizer que Ele era perfeito, que nada lhe faltava nem sobrava. Ele foi criado na medida certa para o propósito da sua criação, cheio de sabedoria. Deus ungiu com o dom da sabedoria que, infelizmente, hoje Ele utiliza para o mal. E Deus ainda continuou descrevendo como perfeito em formosura. Ele era agradável de se ver, belo, ele era esplêndido. E também nessa beleza se destacava porque a sua figura no céu, que era o anjo de luz. As suas vestes eram cobertas por pedras preciosas. O ouro, que hoje é um motivo de discórdia, onde muitos matam e morrem por causa dele, era o de menos nas vestes de Lúcifer. Era o que ficava nas barras, eram as costuras das vestes dele. E o mais interessante e especial de todos é que no dia em que ele foi criado, juntamente o Senhor criou o louvor, ele criou a adoração. Isso fez de Lúcifer o regente do louvor no céu. Nenhum louvor chegava até Deus antes de ser testado e aprovado por ele. Ele tinha o título de estrela da manhã, que hoje a nossa estrela da manhã é o Senhor Jesus. Ele foi a única pessoa perfeita que Deus encontrou para dar esse título quando Lúcifer teve a sua queda. Mas nada disso que Lúcifer tinha no céu satisfazia. Ele queria ocupar o lugar de Deus. Tanto é que ele fez uma rebelião no céu, convencendo a terça parte dos anjos de que ele deveria ser quem nunca, ele jamais será, que é Deus. E antes de ser lançado fora do céu, ele cometeu 7 erros. E o primeiro deles nós vamos conhecer agora com o nosso irmão Lucas. Para quem eu ainda não cumprimentei, boa noite, igreja. Seja com todos, amém? Hoje está falando aqui do primeiro erro de Lúcifer, que é o perigo da autocomercialização. O que seria se autocomercializar? Alguém se arrisca a responder? Não. Autocomercializar é ele vender uma imagem que talvez não era o que ele
representado. Para explicar isso, eu dividi esse primeiro erro de Lúcifer em 3 partes, em 3 tópicos. O primeiro tópico aqui é semeando ideias erradas. Foi o que Lúcifer fez lá no céu. Ele começou a semear as ideias erradas lá, começou a espalhar para os anjos daquele lugar uma visão dele do que ele era, mas que ele não era. Vocês estão entendendo, né? Uma visão, ele queria passar aquilo que ele achava que ele era, mas ele não era. Como a Carol disse, ele queria ser Deus pela toda a sua grandeza que Deus tinha feito ele, as roupas de ouro lá, revestidas de pedras preciosas. Ele achava que pelo seu brilho ele poderia ser melhor que Deus. Por isso, semeando ideias erradas, a gente pode comparar Lúcifer com várias pessoas que vêm à igreja para ficar prestando atenção no que o pastor vai falar, no que os líderes vão falar, no que o ministro de louvor vai falar, para depois sair criticando e sair falando: eu poderia fazer melhor, eu poderia ser melhor do que aquilo, eu poderia ganhar muitas almas para Deus. Então, se tem alguém aqui nessa noite que é desse jeito, tomara que não, converta sua língua e vai ganhar almas. Amém? Tem aqui também pessoas que vão à igreja para ficar olhando roupa dos outros, sapato dos outros. Isso é o mais comum quando a gente entra na igreja, o pastor ficar falando, que os irmãos não venham para ficar olhando roupa, sapato dos outros, para depois não sair falando, comentando coisas erradas, semeando ideias erradas. O segundo tópico aqui que eu coloquei aqui é que ele se fez de pobre coitado lá no céu. Lúcifer se fez de pobre coitado. Como diz na apostila aqui, falando, ele estava se achando que ele não estava sendo valorizado da forma que ele devia. Ele estava achando que pelo que ele fazia no céu, por ele ser ali o ministro de louvor do céu, ele merecia algo melhor, ele merecia talvez o trono de Deus. Por isso ele ficou ali semeando a ideia errada com os anjos. Com 1/3 dos anjos caíram nessa ideia errada dele e foram todos lá lançados no lago de fogo ardente, onde eles já estão condenados. E uma pergunta que eu quero deixar para a igreja aqui: você vem à igreja para quê? Será que você vem à igreja para ficar observando a roupa dos outros? Será que você vem à igreja para ficar, talvez, prestando atenção só no que as pessoas que estão aqui no altar, o diaconato, ou o irmão que está do seu lado, está falando para depois você criticar? Será que é isso que a gente tem feito aqui nesses dias de hoje? Em nome de Jesus, vamos no terceiro tópico aqui, rapidinho. Eu quero que a igreja abra a Bíblia em Mateus 21, versículo 12. Mateus 21, versículo 12. Amém? Todos encontraram? Amém? Vamos ler o versículo 12 e o 13. Diz assim: E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Isso aqui explica talvez uma coisa que Lúcifer não colocou na sua vida, que a casa, aqui nesse texto aqui que a gente leu, Jesus entrou no templo, entrou na igreja, mas hoje a igreja de Deus somos nós. O perigo da gente se autocomercializar é que a gente se passa por ser semelhante a Lúcifer. A gente fica ali tentando se vender algo que a gente não é, tentando mostrar algo que a gente não é. E por isso, quando a gente está tentando vender a nossa imagem de uma forma
está também, eu quero que vocês coloquem isso na cabeça, que a gente está também vendendo o templo do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que nós somos templos do Espírito Santo, no qual não aceita nenhum comércio, no qual ele não aceita ser dividido nem vendido com ninguém. O Espírito Santo tem uma medida para cada um de nós aqui, da forma que a gente busca, a gente recebe. Em nome de Jesus, que a gente não possa semear ideias erradas, que a gente não possa ficar se fazendo de pobre e coitado como Lúcifer fez, porque foi um dos maiores erros dele, foi querer espalhar para os anjos: ah, vocês estão vendo aqui a minha glória, aqui vocês estão vendo aqui o meu brilho, eu sou o líder do louvor ali do céu, e por isso eu merecia um lugar melhor. Que a gente não possa achar que a gente mereça um lugar melhor, porque, como diz a Bíblia, que só a graça do Senhor nosso Deus já nos basta. Que a gente não venha comercializar o templo do Espírito Santo. Lúcifer já foi condenado, e se nós não formos como Lúcifer, a gente será salvo. Romanos 11:36, para terminar, diz o seguinte, uma coisa que eu acho que Lúcifer não quis esperar para ouvir, que a palavra de Deus diz assim: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Segundo erro de Lúcifer. Aplauda o Senhor pela verdade. Boa noite, igreja. Boa noite. Paz seja convosco, amém? Estarei falando sobre o segundo erro de Lúcifer, que foi o perigo da exaltação. Lúcifer pensava que ele podia tudo só porque ele era anjo de luz. Ele começou a se exaltar, se sentir melhor do que todas as outras pessoas. E é isso que muitas das vezes acontece conosco da igreja. Só porque a gente canta, a gente dança na igreja, a gente começa a se sentir melhor que todos. Mas nós esquecemos que tudo que a gente está fazendo é para Deus, nada é para a gente. Nós temos que prestar bastante atenção, porque muitas das vezes, por nos sentirmos melhores que as outras pessoas, a gente começa a pensar só em nós. A gente começa a querer que todos olhem para a gente quando a gente estiver cantando, dançando ou até mesmo tocando. A gente começa a querer que toda a glória seja dada para a gente, não para Deus. Mas Deus é o único que tem toda a honra, toda a glória e que merece todo louvor por nós. Não tem nada a ver em termos expostos na igreja. O que importa é sermos. Só por sermos isso, começamos a nos exaltar e nos sentir melhor que todos. Por causa de ser um anjo de luz, Lúcifer começou a se exaltar e começou a perder seu posto. Muitas das vezes você começa a se sentir melhor que as outras pessoas e quando você vai ver, você já está no fundo do poço. Você já perdeu tudo que você tinha porque se sentiu melhor. Todos nós somos iguais, todos nós estamos em um único objetivo, que é levar toda a honra e toda a glória para o Senhor, amém? Eu quero que vocês comecem a pensar se o que vocês estão fazendo aqui é para a honra do nome de vocês ou se é para a honra e glória do nome do Senhor, amém? Espera aí, recebe da irmã Thais com o vencedor. Boa noite, igreja. Paz seja com todos, amém? Bom, depois de sabermos dos dois primeiros erros que Lúcifer cometeu, que foi ao se comercializar e ao se exaltar, hoje agora eu vou falar sobre o terceiro erro, que foi o erro do não reconhecimento. Vai ser o terceiro erro e último desta noite. Bom, o terceiro erro de Lúcifer foi o perigo do não reconhecimento. Lúcifer tinha tudo no céu. Lúcifer era o anjo de luz, era o anjo mais lindo do céu, o anjo mais importante. E ele não deu valor a tudo aquilo que ele tinha. Lúcifer, ele tinha as roupas mais lindas, cheias de pedras preciosas. Lúcifer era aquele anjo do louvor. Ele tinha tudo, Deus criou ele, mas só que Deus criou ele para ser liderado e não para liderar. Só que ele começou a não entender isso. Então Lúcifer começou a não reconhecer tudo que ele tinha. Lúcifer começou a não reconhecer aquele valor que Deus tinha dado para ele. Lúcifer começou a querer ser melhor do que os outros. E ele esqueceu de obedecer a Deus. E sem obedecer a Deus, Lúcifer não é nada. Porque ninguém é melhor do que Deus. E
E isso acontece com nós, porque nós devemos reconhecer tudo que nós temos. Se eu canto na igreja, é porque Deus me escolheu para fazer isso e eu tenho que fazer isso melhor. Eu não devo querer ser mais, eu não devo querer ser melhor do que os outros. Eu devo reconhecer e querer fazer o melhor sempre. Então, nós devemos reconhecer tudo que formos fazer, tudo que Deus nos dá. Porque se nós não reconhecermos, nós vamos começar a sentir a síndrome luciférica, que é a síndrome do não reconhecimento. Porque se nós não reconhecermos tudo que nós temos, nós vamos começar a perder tudo, porque quando a gente não reconhece, a gente perde tudo. E hoje eu vou terminar o terceiro E e eu vou dar a palavra para o Igor novamente. Amém? Glória a Deus. Quantos foram abençoados por essas palavras? Digam amém. Amém. Ninguém foi abençoado. Quantos foram abençoados? Digam amém. Amém. Então, resumindo tudo que foi dito aqui, essas palavras abençoadas pelos nossos irmãos, pela universalização, o perigo da exaltação, o perigo do não reconhecimento, o perigo. Você tem dúvida de que isso é perigoso? Você tem dúvida de que isso é perigoso? Olha o que isso fez fazer. Fez um anjo de luz, um anjo centrado ali no céu, que era o centro das atenções dos outros anjos, a descer, a vir ao abismo. Então Lúcifer, ele levou isso para o outro lado. Ele levou isso para o lado do mal. Ou seja, na sua autocomercialização, ele quis ganhar o que? A atenção dos anjos. Ele quis ganhar o favor dos anjos, ele está do lado dele. Com isso, ele começou a se exaltar. Em Ezequiel 17 diz assim: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompestes a tua sabedoria por causa de teu resplendor. Por terra, te lancei diante dos reis, te pus para que olhem para ti. Então ele começou a se exaltar porque ele usou toda a sua sabedoria que Deus lhe deu para o mal. Ele usou toda a sua sabedoria para o mal. Toma muito cuidado com essa sabedoria que você tem dentro do seu coração. Toma posse. Se for você usar para o mal, não. Comece a fazer isso para o Senhor, que Deus te deu. Comece a usar em favor dele. Senão isso aí não vai ser nada. Não vai para frente, não vai dar fruto. O Lúcifer perdeu toda a sua humildade para se exaltar, fazer o seu nome, o nome de Lúcifer, não o nome de Deus. Agora, se tratando do não reconhecimento, eu gostaria que você fechasse os olhos por 30 segundos. Toda a igreja feche seus olhos. Pense lá antigamente, quando você não conhecia a igreja, quando você não conhecia Deus. Pense nisso. Pense como era a sua vida. Agora eu quero que você pense hoje. Como é a sua vida hoje? Como é a sua família? Como é o seu compromisso de estar aqui com Deus? Como é você fazer as coisas por Deus? Como é a sua vida aqui hoje? Pense nisso. Olha o que Deus fez na sua vida. Eu não sei o que é, mas eu sei que Ele fez. Eu sei que Ele fez. Então, reconheça, se humilhe diante de Deus, reconheça o que você tem de bom, não importa se é